Olá, queridos amigos. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Estamos aqui com o ministro Sérgio Alves, que vem aos nossos estúdios conversar com a gente, falar um pouquinho da palavra de Deus que está na Bíblia e também poder nos oportunizar de nos aproximarmos de Deus através do conhecimento da palavra, dos ensinamentos, daquilo que Deus quer para que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos. Estamos de volta aqui para fazer esses comentários aqui da palavra de Deus, que são assim preciosos, para que nós possamos assim refletir, repensar de como nós podemos assim melhorar os nossos dias, a qualidade da nossa vida, porque somente ouvindo as palavras do Deus vivo é que nós podemos sofrer mudanças, com certeza para melhor nos nossos dias, porque a única coisa que tem na Terra que faz verdadeiramente a diferença, no meu entendimento e pela minha experiência, não só na minha vida, de ver o efeito transformador dessas palavras no meu coração, e acompanhei ao longo desses anos de quantas dificuldades, problemas, insegurança, medo, muitas coisas passado dissiparam-se completamente, e a paz, a estabilidade de caráter, de personalidade estão assim com grande solidez assim. Então as coisas ruins que acontecem à nossa volta, elas não têm mais aquela força de impacto para me abater, para dificultar os meus dias. Então eu atribuo essa estabilidade, essa paz e essa melhora da minha vida a estas palavras preciosas de Deus, que adentrando no meu coração fez assim mudar muito a minha concepção a respeito de todas as coisas naturais e também espirituais. E hoje a esperança no coração, porque uma pessoa não sabe viver sem esperança. Não consegue ser feliz se não tem uma esperança. Muitas pessoas confiaram em outras pessoas, confiaram em bens materiais, confiaram em tantas coisas e foram frustradas. Eu mesmo fui uma pessoa dessa. Mas a minha esperança agora está em Cristo, está em Deus, e ela é mantenedora do meu ânimo, da motivação, da força para viver, da luta diária. Eu faço com muita alegria essas coisas, porque a energia é grande quando se tem uma esperança certeira num futuro promissor, né? Porque hoje eu descobri que Deus tem um plano pós-vida natural. E isso me dá essa paz, isso me dá essa tranquilidade. E é por esse motivo que estamos nesse programa há tantos anos aqui com vocês, porque nós queremos transmitir essas coisas boas para vocês. E que vocês possam desfrutar disso também, porque Deus tem esses presentes para todos os seres criados, e nós somos produto de Deus. Nossa função é informar as pessoas de que há uma esperança em Cristo para todas as pessoas, Então, rogo a Deus assim que neste programa, que Deus possa estar realmente fazendo rompimentos assim no teu pensamento, no teu intelecto, que você possa abrir uma fresta para confiar mais na pessoa de Deus e na pessoa de Cristo, aumentar a tua fé, porque só Ele pode começar a mudar essas coisas, como eu falei aqui. É verdade, pastor, e eu vou confessar também, né, que realmente isso não é uma coisa fácil. Porque no momento que a gente conhece, enxerga algo ali, né, vê que é verdadeiro, crê e passa a buscar, porque uma coisa é o conhecimento e outra coisa é a real mudança, a prática disso e a transformação. E toda verdadeira transformação
muitas vezes requer sofrimento, né, para se transformar verdadeiramente em algo, né, uma pedra bruta num diamante maravilhoso, né, vamos usar essa comparação. Olha quantas arestas, quanto polimento, quantas lascas são tiradas, não é? É uma busca difícil, porque nós vivemos cegos, e quando nós passamos a enxergar um pouquinho, a gente começa a se dar conta o quanto ainda nós somos cegos, porque se já enxergamos algo, descortinamos um pouquinho e já conseguimos perceber tudo isso, isso é maravilhoso e também nos anima a buscar mais, mas é uma busca que requer esforço, requer uma constância, requer realmente uma vontade de ser transformado, né? E nós precisamos do próprio Deus, de Deus, para que isso aconteça, porque não é nós que fazemos, né? E como e por que essa transformação acontece, nem nós mesmos sabemos dizer. Mas eu encontrei aqui no livro de João, no capítulo 6, no versículo 44, diz o seguinte, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, assim, eu percebi que o nosso coração, né, diz aqui também, ele é naturalmente duro e não aceita o convite de Deus, a menos que uma obra especial da graça de Deus aconteça. Então, a gente tem que pedir por essa graça, se queremos mudar, se queremos ser libertos da escravidão do pecado, como diz, porque é uma coisa horrível, é uma cegueira que faz as pessoas se alienarem, se acostumarem ao sofrimento e continuarem buscando as coisas em lugares errados, como o senhor referiu há pouco, apostando em pessoas, acreditando em um após o outro, se decepcionando com um após o outro, colocando a sua esperança em coisas que não são, né, nada, porque se nós formos ver, nós vivemos num mundo que é transitório, passageiro, então isso aqui não é nada, é muito fugaz, né? E as apostas do homem, da vida inteira de um homem, muitas vezes são nessa matéria, no material, né? nas esperanças em coisas que vão se acabar, né? Como nós próprios, enquanto, né, seres carnais. Então, a verdade, o verdadeiro tesouro, a vida eterna, a felicidade, essa paz de Deus que o Senhor colocou, ela só pode ser obtida através do que é eterno, né? Agora, sair dessa matéria, né, se abstrair dessa nossa mente que aprende desde que nascemos a confiar nessas coisas, a confiar em nós mesmos, nos nossos talentos, na nossa capacidade, enfim, atrapalha muito, né? Porque nós não conseguimos nos dar conta de que nós não somos esse poderoso e dominador homem sobre todas as coisas, e sim Deus, não é? Sim. Com respeito assim, a esse versículo que você mencionou aqui de João 6,44, isso mostra que a pessoa, para chegar a conhecer e descortinar o mundo espiritual, ela não depende somente de si mesma. É importante a gente mencionar isso. Mas há um direcionamento sobrenatural de Deus para nossas atenções, para o nosso coração se abrir quando ouvimos a palavra de Deus, né? E eu creio que no próximo bloco assim, nós podemos estender esse assunto, que é muito interessante. O telespectador aqui, os nossos amigos aqui que nos acompanham aqui no programa, nós temos outros versículos que podem, ainda no Evangelho de João, que pode enriquecer muito isso que você acabou de ler, e que é importante a gente saber para que a gente possa detectar o amor de Deus pelas nossas vidas. É verdade. E olha, eu digo
pro pastor que essa semana Deus ainda me mostrou o quanto nós somos duros de coração, porque eu passei por muito sofrimento na minha vida que eu poderia talvez não ter passado, porque há muito tempo atrás, antes desses 7, 8 anos que agora, resolvi buscar de fato a Deus, muito mais tempo atrás eu já tinha sido chamada, mas eu não quis, não acreditei, eu debochei, como muitos fazem, e pensei, isso aí, as pessoas são loucas, Então Deus já havia me chamado a conhecer isso, a poder perceber que existe uma vida melhor, de mais paz, de mais alegria, de mais comunhão com Deus. Mas a gente é duro, nós mesmos vamos protelando a nossa felicidade, porque somos duros de coração. Então, eu já passei por isso falo aqui. E Deus é bom, é misericordioso, quando Ele tem esse plano, como diz aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e quando Ele quer nos trazer, Ele te oportuniza, foi isso que eu vi, Ele te oportuniza. Tu não quis, tá bom, então fica aí nesse mundo sofrendo mais um pouco, dando cabeçada, fazendo coisas erradas, Daqui a pouco eu te chamo de novo, Agora tu quer, até que um dia assim o coração da gente se abre, e brota aquela semente. Então Deus é maravilhoso mesmo, Nós precisamos dele mais do que nós pensamos. Então voltamos daqui a pouquinho com você. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, trocando aqui algumas experiências de vida, trazendo isso para você que nos assiste, muitos dos quais já devem também ter experienciado muitas coisas em relação a Deus e experiências de comunhão com Deus, e saber que isso de fato é maravilhoso e que existe uma realidade muito acima dessa tão restrita que nós vivemos nesse mundo. E é sobre essas coisas que nós queremos conversar com o pastor na continuidade, para que saibamos, como fazer, para que nós possamos alcançar esta bênção de Deus, de descortinar essa verdade que nos traz alegria, que nos traz a paz, que nos traz a felicidade, que nós não podemos obter através das coisas do mundo, que só Deus pode dar de fato. São coisas que o dinheiro não compra, o poder não compra, e nada que nós tenhamos ao nosso controle ou sob nosso domínio possa comprar. Então, que o Senhor possa falar um pouco mais sobre isso que pode parecer loucura, mas que talvez seja a única verdade, não é, pastor? Sim. Então veja assim que ali diz que quem é trazido para o reino de Deus, para a igreja, são só aquelas pessoas que Deus envia. Como Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Mas tem uma outra passagem aí no mesmo livro de João, que você que tem a Bíblia em casa pode anotar para conferir, e que bate com essa palavra assim. É importante ver esses pontos em diferentes livros e versículos, da gente assim enriquecer um assunto com vários versículos, para que a nossa compreensão e o nosso convencimento do Espírito Santo aumente também dentro do nosso coração, porque somente o Espírito Santo pode iluminar uma pessoa com a verdade de Deus e fazer com que ela venha duvidar das suas próprias convicções e até abandoná-las. Somente a luz divina pode fazer isso. Nenhum homem muda suas convicções, que já estão formadas e consolidadas, se Deus ou o inimigo de Deus, que são os dois espíritos que são realmente os comandantes de
todas as pessoas que já vieram à Terra, porque ou nós seguimos o espírito caído, ou nós seguimos o espírito eterno de Deus. Nós não, é ilusão uma pessoa pensar que ela é autônoma. É uma ilusão muito grande. E que ela aprendeu muitas coisas na vida, de que ela sabe se proteger, que ela sabe fazer as suas escolhas corretamente, suas decisões. Hoje tem legiões e legiões de pessoas com esse engano, que se julgam inteligentes, que se julgam autossuficientes e que estão no controle de tudo, da sua vida. Mas eu quero dizer que tudo isso é falso e enganoso, isso não é uma realidade. É temporário, né? Nós somos finitos, mesmo tendo tudo isso aqui durante 99% da nossa vida, digamos, que acontecesse, que eu acho muito difícil alguém que tenha tudo isso nesse tempo todo, né, de sua vida. Mas mesmo assim, ela é finita. E aí, o que virá depois? Exato. Então, sobre esse versículo, é o Deus Pai que traz a gente para a igreja e entrega para Jesus. Que Jesus é o administrador da obra universal, única de Deus. No universo só tem uma obra acontecendo, e essa obra é de Deus Pai. Mas o gerente operacional desta obra, o edificador desta obra, Deus comissionou o seu Filho Jesus para levar à frente essa economia divina e estabelecer o propósito de Deus, o plano de Deus na Terra, que é estabelecer um reino divino na Terra para sempre. Aí então Deus vai consumar e vai consolidar e consumar sua verdadeira vontade de reinar na esfera do Espírito, mas também reinar na esfera natural, coisa que nunca o homem viu isso antes, né? Mas agora vai ver, e falta pouquíssimos anos, para que esta verdade seja descortinada e todo o planeta vai ver Jesus assumir o reino da Terra, né? Tem uns que quando eu falo isso ficam rindo, né? O cara é muito fissurado, eles dizem, né? O cara é meio louco. Olha, Jesus vai descer, vai reinar na Terra, no planeta, com tantos chefes de nações poderosos, como estão aí, Estados Unidos, que potência, os presidentes, o grupo dos 7. Isso não é nada perto do poder de Deus. Todas essas pessoas, elas dependem de Deus, mesmo fazendo o que estão fazendo. Mas eles não sabem disso. Mas isso é uma coisa tão simples e fácil de acontecer, porque se o próprio homem, que não é Deus, já está controlando praticamente o mundo inteiro, e eu digo isso porque quando nós temos algum aparelho que tem internet, seja um telefone, um tablet, um iPod, né, nós vemos o quanto nós somos controlados. Nós recebemos mensagens das centrais no mundo que sabem exatamente que nós estamos com aquele aparelho, quem nós somos. Tem todo o controle sobre todos os aparelhos eletrônicos do mundo em uma única central. Então, como é que Deus não vai poder governar sobre o mundo todo, né? Isso é apenas uma das... né, é simples, se a gente começar a analisar, é muito simples controlar as pessoas. É muito fácil, né? As pessoas ficam reféns disso, são controladas e à mercê, né, de outras pessoas que estão fazendo o que as pessoas comuns não enxergam, né? Então, como que Deus não vai poder fazer isso, né? Se um poder muito menor do que ele, que são coisas criadas, né? Ele é o Criador, se as coisas criadas já estão fazendo, né? E a grande revolta, arrogância, orgulho, vaidade do homem nesta geração hoje, que chegou ao clímax, né? Um dos motivos dessa revolta é porque ele sabe que Deus existe e vai controlar tudo, né? E que as últimas, porque a expressão de uma comunidade, de uma geração,
depende de quem os governa espiritualmente. E quem está aflito e nervoso e extremamente perturbado e desequilibrado é o ser espiritual fomentador dos homens pecadores. Na verdade, o desespero não é do homem, é de quem fomenta essas pessoas espiritualmente, que é Satanás. Porque hoje você é escarnecido por uma pessoa, às vezes como abordagens que a gente faz em ambientes, palestras, e eu já fui em muitos lugares para falar para pessoas que não são crentes. De vez em quando um levanta lá no meio e escarnece de você, ou se irrita, te distrata ali publicamente, diz que aquilo não é verdade, que não existe, né? Eu já enfrentei muito isso, né? Mas a verdade é que essas próprias pessoas são manipuladas por enganos incutidos na sua mente, né? Essa cegueira que nós falamos no primeiro bloco. Então eu vejo que todas aquelas reações de escárnio, aquelas reações de agressividade, na verdade é porque elas sofreram o impacto de que tudo que elas aprenderam e creram e sabem que dá base para a vida delas foi abalada. Aí vem a ira, vem a revolta ou a tristeza profunda. Então as reações são muito comuns e normais, eu quero dizer. Eu nunca me abalei com essas reações de escárnio ou de agressividade, porque na verdade a palavra que está sendo dada mexeu com eles, impactou eles. E eles agora estão em grandes turbulências internas, porque as suas convicções todas sofreram a intensa luz de Deus ali, e eles estão abalados agora. Porque se tudo que eles sabem e vivem e acreditam e têm esperança é falso, imagina quanta ira, quanta revolta pode brotar num coração, né? Não é fácil, não é a gente se dar conta de muitas coisas, pode gerar bastante sofrimento. E nem todos têm assim a coragem, né? Existe temor e medo, né? De se perder todas aquelas coisas nas quais se acreditou uma vida toda, e muitas pessoas não conseguem encarar isso, né? Num momento, às vezes tem que adiar um pouquinho, né? Mas se Deus chama depois também, né? A pessoa pode voltar. E é um bom sinal isso aí, então, né? É um bom sinal, sim. Tem coisas que parecem ruins, mas não são tão ruins. Como diziam antigamente, né? Que Deus pode escrever certo por linhas tortas, não é? Então, quem sabe? Não é isso aí, é um bom sinal. Então, nós voltamos daqui a pouquinho com você. Viver bem. Voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a falar dos enganos, da cegueira, do mundo irreal que nós vivemos, como nós pensamos, né, que estamos vivendo algo verdadeiro e não é. E quando a gente começa a pensar sobre todas as coisas que Deus nos fala e Deus vai nos mostrando, a gente começa a refletir. E há alguns dias eu escrevi algo porque eu comecei a olhar para a soberba das pessoas e para a minha própria soberba, que a gente às vezes detecta facilmente os problemas, os defeitos nos outros, mas olhar para dentro de nós e reconhecer que nós também temos isso é mais difícil, né? Como o senhor disse antes, machuca, dói, nós não queremos aceitar, as mudanças requerem sofrimento, desapego para poder ser mudados. E pensando sobre essa questão da soberba, assim, do orgulho, do poder, né? Eu fiquei pensando, né? As pessoas pensam que são e que podem, isto é, se acham, como a gente diz, não é? Nós nos achamos, que nós somos, que nós podemos, né? Nós pensamos que somos coisas que logo Deus pode mostrar que não somos, né? E também que nós podemos coisas que logo ali adiante Deus nos mostra que nós não podemos.
podemos por um pouco, daqui a pouco não podemos mais, e aí vem aquele desespero, né? E coisas horríveis que as pessoas fazem para tentar se manter no poder, nas aparências, na sua soberba, no seu orgulho, né? E como as pessoas lutam e fazem coisas para ter a sensação de que ainda estão no controle das situações diversas de vida. Então, isso é uma coisa tenebrosa, é um horror, isso é uma coisa, um sofrimento muito grande para o ser humano, né? É uma luta em glória, como eu diria. Sempre que uma pessoa luta assim, para se mostrar independente do seu Criador, ela está entrando num buraco sem fundo, cada vez mais. Ela está descendo a cova cada vez mais, no sentido espiritual. E quanto mais esforço, mais articulações ela faz para se tornar no controle independente de todos e de tudo, é um engano, isso tão certo como você está me vendo aqui. Essa pessoa está descendo a mais profunda cova. Espiritualmente ela está se afastando cada vez mais de Deus, porque o sentido da recuperação do homem, a verdade sobre a recuperação do homem está em se humilhar, está em ser simples e descortinar a sua verdadeira realidade de dependência total de um ser que o criou. Então, quanto mais ela vai para o outro lado, mais se afasta de Deus e mais está entrando na morte espiritual. Foi o que Lúcifer fez, não é? Por isso eu lembrei do termo síndrome de Lúcifer, né? Porque pelo seu orgulho, pela sua soberba, foi que ele caiu, né? Hoje as pessoas assim começam a conhecer o Evangelho. Eu tenho acompanhado essa experiência e as reações que a palavra de Deus gera nas pessoas. Muitas pessoas vão muito bem por um período na igreja, mas chega num determinado ponto que a palavra ilumina isto que nós falamos, ela se afasta da palavra, e se afasta da igreja, e se afasta de Deus, porque acha que é injusto o que Deus deseja dela. Porque ela julga que Deus quer tirar sua liberdade, ela julga que Deus quer torná-la uma pessoa inexpressiva. E ela vai perder o senso falso de brilho que ela tem. Ela nem tem brilho, na verdade, mas ela pensa que tem. Então, esse processo obsessivo da alma humana, né, isso aí muitas vezes tira a oportunidade da pessoa desfrutar ricamente, intensamente, integralmente de Deus. E geralmente eu tenho visto isso na vida das pessoas, porque elas vão até um ponto. Quando ela chega naquele ponto X ali, em que elas têm que entregar o coração para Deus e viver os padrões de Deus exigidos, aí elas se afastam. Olha como nós somos cegos, né? Nós temos medo de sermos escravos e dependentes de Deus. Mas, no entanto, nós, né, não temos medo de continuar sendo escravos e dependentes daquilo que é horrível, que é ruim, que nos leva a angústias, a ansiedades, a sofrimentos, batalhando pelo que não é nada, né? E perdemos, às vezes, uma vida inteira nessa luta, batalhando por coisas que não são nada. Se formos analisar, não é o que traz a verdadeira paz e satisfação pessoal. Exatamente. E veja que o que Deus faz conosco quando nos chama aqui, por Deus Pai que nos entrega para Jesus e por meio do seu sangue somos recriados e restaurados. Essa é a proposta de Deus. E então é Deus que nos traz aqui. E nós precisamos também ver uma outra questão, de que essas pessoas que quando descobrem a perfeita vontade de Deus para nós, elas se decepcionam. E aí querem voltar para o estágio antigo e velho, mas não conseguem mais porque foram iluminadas, né? Por exemplo, uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é ter a experiência.
Eu sempre digo isso. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe disse assim, tinha um fogão a lenha na minha casa, né, que no inverno era usado, e aquela chapa chegava a ficar azul de tão quente. E a minha mãe dizia assim, não encosta a tua mão aqui, você vai sentir muita dor se você fizer isso. E eu sempre escutava aquilo, mas eu tinha uma vontade de tocar aquela chapa, né? O azul era tão bonito. Então a minha mãe dizia, tu vai sentir muita dor se tu encostar a tua mão aqui. Tá, é o ensinamento da minha mãe, dizendo que eu sentia muita dor, mas eu nunca sentia dor, por causa do ensinamento. Aí um dia eu digo assim, mas eu vou botar minha mão ali. E coloquei a minha mão ali. E criou uma bolha nos dedos aqui, né? Aí eu senti a dor que ela me ensinou. Eu tive a experiência do ensinamento da minha mãe. Aí então eu não precisava ter experienciado a dor. Se eu tivesse ouvido e praticado e cumprido aquilo que ela determinou. Assim é com Deus. Deus, quando nos chama para o reino de Deus, para viver a vida da igreja e do reino, você só tem que ouvir Jesus e fazer, para você não sentir a dor. Entende? Mas às vezes eu penso que Deus ainda é tão misericordioso, bondoso, amoroso, que Ele não nos deixa a gente se machucar muito. A gente se machuca um pouquinho, mas daí não se machucou tanto, então vai de novo. Né? E assim vai até que Deus precisa, às vezes, dar uma dor um pouquinho mais forte para te lembrar, olha, tu esqueceu, né? Então vamos intensificar um pouquinho isso aí para tu não te esquecer mais, que isso não é o caminho certo, vamos pelo caminho certo, que é, né, o caminho de paz, né, de saúde, de alegria, enfim, digamos, sermos bem-sucedidos, né, em todas as áreas da nossa vida. Essa que é a verdade. Ok. Mas a gente tem mais coisas para falar sobre esse versículo ainda. Sim. No próximo bloco aí nós vamos, acho que vamos fazer um fechamento agora. Passa muito rápido, não é? Mas a gente convida você a nos acompanhar e a meditar, né, nessas passagens aqui do livro de João, que nos ensina tanto, né? Porque a palavra de Deus diz, busca e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E eu tenho certeza disso, porque quem procura acha também, diz o ditado. E Deus nos dá quando nós buscamos, sim. Mas às vezes tem que insistir um pouquinho. Então a gente volta já com você. Sempre que uma pessoa luta assim, para se mostrar independente do seu Criador, ela está entrando num buraco sem fundo, cada vez mais. Nesse nosso último bloco, queremos que o pastor faça assim um apanhado, né, do que nós falamos até aqui, e para que possamos tirar algumas conclusões aí. E uma delas também, que não falei há pouco, mas que eu fiquei pensando, que muitas vezes as pessoas ainda não se inclinaram para Deus porque estão vivendo uma vida muito tranquila e não sentiram talvez essa necessidade, ou acham que Deus não está vendo, que nunca vão ter problemas, que as coisas só acontecem com os outros, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá muitas coisas que não é pelo nosso merecimento, mas por sua graça. Só que nós também temos que ser reconhecidos a isso e não nos afastarmos do Pai só porque o Pai nos dá todas as coisas e nos dá uma vida um pouco mais tranquila, não é? Sim. Eu queria voltar, porque eu disse que tinha um outro versículo nos blocos que passaram, que iria dar muita riqueza e completar o que está no João 6,44. E você aí pode anotar a passagem que está em João 15,16. Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Até eu gostaria, com a permissão, que a gente fazer a leitura, né? Diz assim: não foram vocês que me escolheram. Quem está falando essas palavras foi Jesus. Não foram vocês que me escolheram,
Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Né? Então veja como ele ampliou a redação do 6,44. Porque aqui o Senhor já descortina o plano, o objetivo de Deus trazer as pessoas para a igreja e para o reino. Deus tem um propósito. E aqui, agora eu vejo o seguinte, olhando para isso, né? Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Então, o que Deus quer de nós? Ele não nos chama para sacrifícios e holocaustos, como as pessoas têm muito medo, né? Que agora tem que seguir a Deus, a vida vai ser ruim, sacrificada, né? Não, Deus só quer que nós multipliquemos isso, que nós demos fruto para que toda a humanidade, né? Como Cristo se sacrificou por nós, para que toda a humanidade possa receber essa bênção de Deus e viver na verdadeira paz e felicidade. Então é tão pouco que ele diz aqui que quer de nós, para que nós vamos e demos frutos também, não é? Exatamente. E aí, como isso acontece na nossa vida e qual é a maneira processual que Deus está realizando para que chegamos ao desfrute? Para me dar fruto. Nós sabemos que fruto só quem dá é o Espírito Santo. É só Deus, é só o elemento divino que libera fruto. O que é fruto? São as virtudes elevadas de Deus, que têm que ser manifestas através da nossa vida. Não é só desfrute interno, tem que ser manifestas, né? Então o fruto só acontece, eu frutifico só quando se manifesta e flui de mim algum atributo divino, uma virtude. Os outros também se alimentem desses frutos. Exatamente. Esse é o propósito de Deus. Então, um fruto, quando eu vou numa pessoa que está lá em sofrimento, vou levar Cristo para ela. E ela aceita, ela se batiza, ela vem para a igreja e começa a aprender os princípios reais e verdadeiros da vida. Ou seja, eu levei um fruto, ela se alimentou, começou a viver melhor com esse alimento saudável. Então, assim, a terra passa a ter uma presença divina mais intensa. Cada pessoa que se converte a Deus, nós colocamos Deus mais intensamente na terra, na comunidade. Então, quanto mais nós trabalharmos para a difusão do Evangelho da verdade, mais a cidade vai melhorar. A cidade vai começar a sair das mãos das trevas e do domínio das trevas. Então é por isso que todos os cristãos têm que se empenhar no trabalho, têm que frutificar na comunidade, para que a cidade tenha uma vida social de paz, de harmonia, de alegria, de bênção financeira, de bênção espiritual, porque onde Deus está tem todas essas coisas. Justamente, Deus sempre quer nos abençoar com o melhor, ao contrário do que as pessoas pensam muitas vezes, que Ele quer nos tirar alguma coisa. Não, Ele quer nos dar tudo, mas tudo que é verdadeiro e que realmente tem permanência eterna, né? Não só algo fugaz. E a difícil compreensão desse princípio divino. Por que nós somos tão resistentes e duros para aderir aos conselhos de Deus? Veja bem, nossa formação humana e natural e caída, porque nós somos um ser caído quando estamos sem a regeneração divina. Nós somos que nem um anjo caído, um homem caído. Caímos do céu aqui na terra. E caímos de Deus para as trevas também, né? Então, por que ele tem dificuldade em resistir a essa verdade? Primeiro, é aquela experiência da chapa do fogão. Eu sei que Deus está falando coisas boas, mas eu nunca pratiquei para ter a experiência. Entende? Eu tenho experiência boa e tenho uma experiência ruim. Se eu faço o que Deus está me mandando, eu tenho boas experiências. Vai aumentar a minha fé, vai aumentar a minha paz, o Senhor vai me suprir no aspecto natural e material, porque está prometido isso por Deus. O filho obediente é abençoado,
né? Mas muita gente, e eu me incluo nisso, né, porque já tem uma longa trajetória de vida, vive a vida toda pulando em cima da chapa quente. Exatamente. Então nós resistimos porque nós temos sempre uma ideia, uma formação de opinião interna obstinada de que a nossa felicidade vem pelo externo e não vem pelo externo. A alegria, a paz, a bênção, a provisão que o homem precisa para ser completo, realizado, satisfeito e feliz, ela vem por dentro do homem. As coisas aqui fora são apenas complementos, mas ele tem que se sentir agraciado por causa daquilo que tem dentro dele, suprido por causa daquilo que tem dentro dele. E ele não depende das coisas externas no plano de Deus para ser feliz e satisfeito. Não precisaríamos sofrer tanto para obter essas coisas materiais e naturais pelas quais lutamos. E aí talvez esteja o sentido da palavra que diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Exatamente, isso é o fechamento, né? Mas veja bem, esta obstinação que tem no homem, mesmo nos cristãos, eles acham se ter dinheiro, casa, carro, tem tudo o que precisa, eles vão ser felizes. Mas isso não é a verdade. Eu conheço gente, muita gente, que tem tudo isso com grande sobra e não são felizes, não são satisfeitos, não têm paz, não têm alegria. Eu sei de muitas pessoas, não sei se você conhece também. Basta, como eu disse na semana passada, olhar aí para as notícias que se vê às vezes de pessoas que têm tudo na vida, no mundo, e se perdem com drogas e morrem ou se suicidam, enfim, não é? Morrem de maneiras trágicas porque jogam tudo isso fora na busca de algo que o supra e que não tem lá dentro, como o senhor disse, vem de dentro, né? Então, se nós fôssemos inteligentes, nós iríamos repensar isso aí. Porque eu observo o aspecto natural da vida das pessoas. E elas têm tudo e não são felizes. Então, para isso aí não é verdade. Então, os bens materiais e vida abastada não traz satisfação, realidade, paz e... Vamos ver onde está a busca dessas coisas. Isso está no Deus vivo que habita, que pode habitar dentro do homem. E ali que está a nossa provisão total. Quando esse Deus crescer dentro de nós e se liberar em nós, nós vamos sentir uma satisfação que vem de dentro, uma provisão que vem de dentro. E aí as coisas externas, todas elas serão consideradas como complementos em que nós temos pleno domínio, mas não somos conquistados e nem guiados e controlados por elas. Né? Verdade, olha, pastor, eu estava pensando aqui no nosso encerramento que mesmo que as pessoas estejam já com uma idade bastante avançada, né? E no início eu disse que apenas há algum tempo eu consegui olhar e ver muitas dessas coisas e olhar para trás e pensar, né, que poderia já ter, né, sido diferente se conhecesse essa verdade, se meu coração não tivesse sido tão duro quando fui chamada lá na primeira vez, há 20 anos atrás, né? Aí Deus me chamou novamente para me mostrar isso aqui há 8 anos, mas se as pessoas estiverem com 70, 80 anos, não importa, porque sempre é tempo, porque essa passagem na Terra ela é passageira, o que importa é a eternidade. E as pessoas podem frutificar, pelo que o Senhor está dizendo, em qualquer fase da sua vida, mesmo um dia antes da sua morte natural, né? Tem aquela parábola dos trabalhadores na vinha que ministra isso também, que Deus pode dar na última hora essa bênção, essa comunhão, esse descortinamento para que a pessoa desfrute da eternidade ao lado de Deus. Mas para os jovens, né, não percam tempo também, porque eles têm a oportunidade de ainda serem muito mais abençoados, já vivendo uma vida começando pelo caminho certo, né? Com certeza. E eu, então, creio que Deus falou conosco, né? Eu creio que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês
dando sequência no descortinamento aí dessa reflexão que sempre nós deixamos aqui para vocês, através das palavras de Deus. Que o Senhor os abençoe ricamente e que tenham uma boa semana. Amém. E eu peço ainda no última frase, assim, que o Senhor deixe aquela passagem que diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas mudar o nosso pensamento. Romanos capítulo 12 é muito interessante para complementar, entender o que foi falado neste programa. Não nos conformemos, vamos buscar a mudança verdadeira, é a paz. Até a semana que vem com você, no nosso Viver Bem em Cristo, se Deus quiser. Viver Bem.